Ok, já estamos gravando. A ideia hoje é a gente falar um último aspecto que tá bastante ligado à parte de planejamento estratégico de redes sociais. A gente vai falar de personas, tá? Ao longo aí da aula a gente vai entendendo como isso está extremamente ligado ao desenvolvimento do planejamento e principalmente das estratégias, né? Esses são conceitos importantes. A gente vai tentar trazer aqui, né, um pouquinho do universo das pessoas, explicar o que é, como é que a gente constrói personas, por que elas são úteis, enfim. Tentar trazer um panorama aí, né, desse conteúdo que eu acho que é bastante importante. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Tá aí. Tá chegando para vocês aí? Tranquilo? Todo mundo visualizando a tela? Sim, Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o conteúdo de hoje, ele tem relação, ele é uma sequência do que a gente vem discutindo nas últimas duas aulas, praticamente, falando de planejamento e estratégia para redes sociais, né, ou para mídias sociais. E o assunto de hoje, né, é personas. E a gente vai mostrar, então, como esse tema, né, esse conteúdo está conectado à questão do planejamento e, como eu disse, repito, principalmente a parte estratégica. Tá? Então, para a gente tentar entender o que é esse termo, né, essa expressão persona, né? Hoje ele já é um termo bastante comum, bastante conhecido, familiar, para todo mundo que atua na área de marketing, principalmente na, né, área de conteúdo, comunicação. Né? Entretanto, tem muita gente que ainda não sabe, ou sabe pouco, né? E quando a gente fala de persona, a gente pode estar se referindo a dois conceitos distintos. Tá? Normalmente hoje a gente fala muito de persona num único sentido. E é interessante a gente trazer aqui, na verdade, a gente pode ter duas definições, duas denominações quando a gente fala de persona. A chamada brand persona e a buyer persona. A gente acaba chamando, usando muito a expressão persona, fazendo referência, na maioria das vezes, quase esmagadora maioria das vezes, a buyer persona e não a brand persona. E o foco da aula hoje, né, confesso para vocês também, vai ser maior sobre buyer persona. Tá? Mas vamos em frente, é interessante a gente entender. Né? Personas têm essas dois conceitos distintos, de brand persona e de buyer persona. Tá? Então, né, a gente tem essas duas possibilidades, como a gente já falou, e aí, né, a gente começa tentando entender, então, qual é a diferenciação exata entre esses dois conceitos. Né? Quando a gente entende isso, a gente consegue entender a importância e o impacto que isso tem, né, nos resultados de uma estratégia de marketing da empresa. Não estamos falando só de estratégia digital, estratégia de marketing como um todo e de comunicação como um todo também. Tá? Enquanto um diz respeito à marca, outro se refere a público. Né? Os nomes já dão meio que a dica, né? Buyer e brand. Né? Mas vamos avançar para a gente poder entender, então, o que é a brand persona? Né? A gente pode definir brand persona como uma personificação da marca ou uma personificação dos valores da marca. Né? É a gente dar uma personalidade à marca, né? Trazendo para essa personalidade, incorporando nessa personalidade, fazendo com que faça parte principal da personalidade dessa marca, os valores que a marca trabalha, os valores que a marca possui. Isso está ligado a posicionamento, missão e valores. Né? Então, a brand persona, ela vai ser construída a partir do entendimento de qual é o posicionamento da marca, qual é a sua missão e quais são os seus valores. Ou seja, quando a gente fala de brand persona, a gente está personalizando, a gente está dando um ar humano para a marca, uma cara para a marca. Né? Então, esse é um modo pelo qual a gente pode tornar uma empresa conhecida pelos clientes,
pelos consumidores, o modo pelo qual a marca quer ser percebida, quer ser reconhecida ou identificada. Então, isso a gente chama de brand persona, né? É essa personalização que a gente vai dar à marca. E, de novo, essas expressões elas parecem quase que exclusivas do ambiente digital, mas não são, né? Brand persona é hoje um conceito de marketing trabalhado em todo o marketing, né? Não necessariamente apenas no ambiente digital. Tá? E aí sim, o que é a buyer persona? Né? Então, no marketing, na comunicação, a persona ou buyer persona, como eu falei para vocês, aqui a gente acaba, na maioria das vezes, usando persona para falar da buyer persona, né? Ela é uma representação semi-fictícia do cliente ideal. Ela é criada, né? Ela é constituída de modo que possa colaborar para que a empresa, né, entenda melhor e de maneira mais aprofundada quem é o seu consumidor e do que esse consumidor precisa. Né? Por quê? A buyer persona ela vai se basear em dados reais colhidos de diversas fontes, né, sobre comportamento, principalmente, né, e características demográficas dos clientes. Tá? Assim como uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. Tá? Então, nesse sentido, por isso que eu falei para vocês da ligação extrema que isso tem com estratégia, a pessoa acaba guiando as estratégias, principalmente de criação de conteúdo, mas também de todo o marketing digital. Certo? Vamos em frente. A gente pode usar como definição, né, para buyer persona, né, essa ligação extrema, né, que ela vai ter com o público-alvo, com esse contato frequente, cotidiano com o público-alvo. Tá? Então, quando a gente vai definir essa persona, essa buyer persona, né, é importante que a gente tenha esse diálogo constante com o nosso público-alvo, que a gente ouça, que a gente dialogue. Né? Assim, né, você começa a identificar características que são comuns entre aqueles seus potenciais compradores. Que, na verdade, você está olhando ali e montando, já observando, tirando, né, algumas referências para você construir a sua persona, a sua buyer persona. Tá? A buyer persona, a gente acaba se estendendo mais sobre ela, porque realmente ela é muito decisiva, mais decisiva até que a brand persona, quando a gente faz estratégias, obviamente, essas estratégias são orientadas para o público consumidor. Tá? Então, daí, a gente acaba falando mais da buyer persona e muitas vezes usando a expressão só persona, quando na verdade está se referindo a buyer. Tá? E uma coisa assim, importante da gente tentar entender, né, embora às vezes pareça meio complicado, é saber qual é a diferença entre a buyer persona, ou a persona, e o público-alvo. Porque são conceitos semelhantes, próximos, na verdade, e que por isso acabam causando mesmo alguma confusão no entendimento do que é um e do que é outro. Tá? E aí a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Persona e público-alvo não são sinônimos. Então, é um erro a gente usar persona e público-alvo, né, como sinônimos. Então, eu não posso dizer que eles são, na verdade, a mesma coisa. São conceitos distintos. Tá? Como eu falei, eles se confundem, mas são conceitos separados, diferentes. Tá? Para a gente entender melhor essa diferença, né, vamos tentar aqui um exemplo prático. Tá? Então, por exemplo, se eu for pensar o público-alvo da minha empresa, eu posso defini-lo assim: homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda mensal de R$ 3.500. Pretendem aumentar sua capacitação profissional e gostam de viagens. Público-alvo. Tem até alguns dados comportamentais ali, atitudinais e tal. Mas é público-alvo. A persona, vocês vão ver, já é bem diferente. Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto recém-formado e autônomo. Pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país
pois adora viajar, é solteiro e sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Como é que a gente consegue essas informações, né, para montar essa persona? Isso a gente vai discutir mais para frente, mas é basicamente através da observação, através do diálogo, através de tentar conhecer o nosso público para extrair, né, desse diálogo, dessa conversa, desse conhecimento, uma persona. Vocês percebam que, embora os conceitos sejam relativamente próximos, né, público-alvo, né, é bem diferente de persona. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente entende que o público-alvo é uma parcela relativamente abrangente, né, da sociedade, da comunidade, para quem a gente vende, ou pelo menos pretende vender, produtos ou serviços. Tá? Já a persona, ou a buyer persona, né, ela é a representação do seu cliente ideal, de forma mais humanizada, ou seja, personalizada possível. Então, ao invés de você descrever um público-alvo de uma maneira muito objetiva, na persona você vai, né, trazer elementos absolutamente humanos. Tá? Você vai, né, humanizar esse perfil de cliente o máximo possível. E talvez essa seja a diferença mais evidente, né, de público-alvo para personas. Tá? Eu lembro que, lá no começo dos anos 2000, eu conheci um modelo de planejamento de mídia. Né? Normalmente no planejamento de mídia a gente fala de perfil demográfico e perfil psicográfico do público-alvo. Mas algumas agências já trabalhavam com um negócio que eles chamavam de perfil pictográfico, que era muito parecido já com a persona. O que era o perfil pictográfico? Eles pegavam lá os dados demográficos, então sexo, idade, renda, né, tudo mais. Pegavam os dados psicográficos, que eram dados atitudinais, comportamentais, tudo mais, e procuravam uma imagem que pudesse representar, por isso perfil pictográfico, que pudesse representar o cruzamento dessas informações, do perfil demográfico e perfil psicográfico. É meio que, algum tempo atrás, já tentar imaginar algo próximo que seria a persona. Ou seja, quando você busca uma imagem, mesmo uma ilustração, uma foto, que traduza o que é aquele público-alvo, você já está humanizando mais aquele perfil, você está personificando mais aquele perfil. Tá? E aí esse conceito foi evoluindo e a gente chegou realmente nesse conceito das personas. Tá? Vamos em frente. E faz toda a diferença. Né? Em um primeiro momento, os dois conceitos que a gente disse pode até, né, soar bem parecido, mas faz toda a diferença, né? Pensar em uma estratégia de marketing que esteja direcionado ao Pedro Paulo, como a gente viu aqui, né, no exemplo do perfil, do que, né, direcionar a um extenso público-alvo que não tem cara, né, não tem, né, uma personalização, uma personificação. Tá? Faz muita diferença quando a gente pensa marketing direcionado para o Pedro Paulo, ao invés de homens de 30 anos. Isso ajuda muito na concepção das estratégias, certo? Então faz bastante diferença. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer também, a gente não precisa ter uma buyer persona só, uma persona só. Né? Se a gente consegue fazer uma análise bem criteriosa dos nossos usuários, do nosso público, a gente consegue chegar numa segmentação muito boa e às vezes até muito clara, a gente pode, né, buscar, né, representar esses diferentes segmentos com diferentes personas. Então, é comum que os negócios tenham mais do que uma persona definida, certo? Só que também não adianta exagerar. Né? Se uma persona só acaba limitando, né, muitas pessoas acabam tornando a coisa confusa e a gente perde o foco da estratégia também. Né? Então a gente tem que ser muito criterioso aqui. Tá? Obviamente que a gente provavelmente, na maior parte das vezes, vai construir, vai identificar e vai trabalhar, né, mais de uma pessoa.
Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não haver esse exagero. Então, cada vez que a gente consegue ali identificar, muitas vezes, um traço diferente numa parcela do público, vem aquela tentação de, vamos, aqui tem uma pessoa. Cuidado, né? Porque senão daqui a pouco a gente tem lá 11, 14, né, pessoas, e isso só vai tornar a coisa mais confusa, né? E a gente vai acabar, ao invés de tendo uma ajuda para orientar as nossas estratégias, vai ter, na verdade, um excesso ali que vai acabar criando ruído, confusão, e a gente vai se perder, na verdade, na estratégia, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas normalmente a gente trabalha com mais de uma pessoa mesmo, né? Bom, dito tudo isso, já ficou mais ou menos claro do porquê que a gente tem que criar uma persona, né? Mas vale a pena aqui a gente enumerar algumas coisas importantes, né? Então, primeiro, a criação de personas ela é um passo fundamental dentro de uma estratégia de marketing digital que queira buscar resultados. Então, repito, persona não existe só no marketing digital, mas dentro do marketing digital ela se desenvolveu e ela tem uma importância realmente bastante grande, tá? Então, a gente cria personas para a gente conseguir, né, na verdade, colocar a mensagem certa para as pessoas certas e assim a gente ter mais eficácia, aumentar, né, a nossa assertividade e, portanto, aumentar a nossa chance de sucesso. Simples assim, tá? Então, são dois motivos, né, bastante interessantes, bastante razoáveis para a gente pensar em trabalhar as pessoas para ajudar a nos orientar dentro das nossas estratégias, principalmente no universo digital. Tá? Mais algumas coisas, né? Alguns outros motivos que mostram a importância da gente criar a persona ou as personas, né, para o nosso negócio ou para o cliente, né, para o nosso cliente. Tá? Primeira delas é determinar o tipo de conteúdo que você precisa para atingir seus objetivos. Tá? Então, quando eu crio a persona, que eu personalizo aquilo, que eu tenho uma visão mais clara de quem é esse cara, quem é, né? Qual é a cara desse meu público, eu consigo pensar melhor que linguagem, que conteúdo, que formato vai chegar com mais, né, eficiência para ele, o que vai ser mais relevante para ele, o que vai fazer diferença na hora dele absorver ou não absorver um conteúdo. Tá? E isso vai ajudar a gente a chegar nos nossos objetivos. Né? Também também nos ajuda a definir qual é o nosso tom de voz, que a gente viu lá em redação publicitária, né? Tom de voz nas redes sociais. Depois a gente pode até recuperar esse conteúdo, né? Mas ajuda a Nossa. gente a definir o nosso tom de voz e também o nosso estilo de conteúdo. Né? Que estilos de conteúdo são mais interessantes para fazer, né, a conversa fluir com as nossas pessoas. Também ajuda a desenhar suas estratégias de marketing de modo geral, né, apresentando de modo, né, mais assertivo, mais próximo, né, mais humanizado o público que a gente tem que buscar, certo? A gente também, isso também vai ajudar a gente a definir os tópicos sobre os quais você deve escrever. Né? Então, se a gente pensar no Pedro Paulo lá, e a gente vai ter um exemplo mais prático aqui na sequência, quando a gente olha para aquele perfil, a gente começa a imaginar, né, o que aquele cara gostaria de ler, que tipo de informação ele procuraria. Tá? E por último aqui, entender onde os prospects, não é prospectos, onde os prospects buscam suas informações e como eles querem consumi-las. Então, quando a gente tem personas bem definidas, né, quando a gente cria uma boa persona, a gente também consegue entender melhor esses aspectos. Certo? Então, aqui mais alguns motivos, né, para que a gente, né, entenda qual é a importância da gente criar persona ou personas, né, para a nossa empresa, para o nosso produto, enfim. E a gente vai colocar também aqui, como é que a gente busca essa persona, então? Né? É importante, tem que ter. Legal, beleza. Mas e aí, como é que eu faço para encontrar essa persona, construir essa persona? Então, a gente vai colocar aqui algumas questões que nos ajudam a definir essa persona ou estas personas. Né? A gente precisa, então, levantar algumas informações preliminares, né, para conseguir isso. Então, olha só, aqui a gente tem uma série de tópicos que podem nos ajudar. Lógico que isso vai, né, o tempo todo está ligado às observações, conversas, diálogos,
né? Monitoramento que a gente faz das redes sociais, das nossas interações com o nosso público, né? Mas essas questões aqui vão ajudando a gente, então, a construir essa persona. Então, quem é o seu potencial cliente? E aqui pensar assim, características físicas médias e também características psicológicas daquele que é o responsável direto pela compra do produto, da marca ou do serviço. Isso que é importante. A gente fala, poxa, mas perfil físico médio, a gente sabe que a gente consegue, observando, entender, né, qual seria essa característica física e também psicológica, né? Nas nossas interações, nas nossas observações, a gente consegue, então, levantar isso. Tá? Outra coisa, que tipo de assunto interessaria a ela sobre o seu setor? A ela ou a ele, né? Essa pessoa sobre o seu setor. Então, quando a gente está falando, quando essa pessoa se relaciona com um determinado segmento de marca, produto, consumo, que assunto que ela gosta de, né? O que ela gosta de falar? Pelo que ela demonstra interesse? Né? Outra coisa, quais são as atividades mais comuns que ele realiza, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, o que essa pessoa gosta de fazer? Ela gosta de ir às compras, ela gosta de passear em shopping, ela nos finais de semana gosta de ir a parques, ela gosta de uma vida mais ao ar livre, ela tem hobbies, né? Então, o que ela costuma fazer? Quais são as atividades de interesse mais frequentes, né, e mais comuns dessa pessoa, certo? Qual é o nível de instrução? Ensino fundamental, ensino médio, completou faculdade, curso superior, fez pós-graduação, né? E quais são os principais desafios e obstáculos para essa pessoa, né? Principalmente ligados aí à carreira, por exemplo. Depois, que tipo de informações ele consome e em que veículos ele consome essas informações, tá? Então, o que ele consome de conteúdo, né? Aqui mais de informação do que de entretenimento, tá? Depois, quais são os seus principais objetivos, suas maiores dificuldades, seus grandes desafios, né? Quais são aí as barreiras que ele tem que transpor, certo? No caso dos produtos B2B, ou seja, no marketing que não é orientado para o consumidor final, mas sim para o, né, negócio entre empresas vendendo para empresas, né? Qual é o tipo de empresa que compra a sua solução? Né? E qual é o cargo de quem compra? Às vezes a gente não vai criar uma persona para uma empresa, mas a gente pode personificar quem decide na outra empresa a compra do nosso produto, certo? Então funciona. A Buyer Persona funciona no B2C, evidentemente, mas também pode funcionar no B2B, tá? Porque afinal, gente, sempre quem decide compra são pessoas, mesmo dentro das empresas. É lógico que a empresa vai condicionar vários aspectos da compra, mas sempre quem define compra numa empresa também é uma pessoa. Então é interessante que a gente conheça bem essa pessoa também, levante a sua persona, né? Trabalhe a sua persona. E por último, saber quem influencia as suas decisões, né? Quem exerce influência sobre as decisões do nosso público. Quem é essa rede de influência? Quem que faz a diferença? Onde ele busca sugestões, onde ele busca dicas, onde ele procura recomendações. Né? Quem faz isso? Quem é essa rede de influência do nosso consumidor? Resumindo, quando a gente busca a persona, a gente precisa ter em mente, né, que a pessoa que é responsável pela compra do nosso produto, do nosso serviço, né, o que ela busca na área de atuação da nossa empresa. O que ele quer quando ele busca nosso segmento, nosso produto, nosso serviço? Que problema ele quer resolver? Né? Quando a gente pensa assim, a gente também acaba chegando nos assuntos em que ela pode estar interessada. Né? Como os problemas, por exemplo, relacionados ao nosso setor, né, que ela enfrenta no dia a dia. Tá? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, no setor de serviços de saúde ou de seguros. Né? Quais são os problemas no dia a dia que essa pessoa vai enfrentar? Como que a gente pode ajudar a resolver?
Porque a gente tem visto aí, eu falei de seguro, porque a gente tem visto as extensões que as empresas de seguro têm feito. Né? Então, você pega um porto seguro automóveis, quem faz um porto seguro auto tem direito a uma série de serviços que normalmente a gente, né, se depara ali no dia a dia nas nossas casas. Então, quem tem ali o, perdão, o seguro para o automóvel acaba tendo apoio de eletricista, encanador, gente que faz pequenos reparos e auxilia as pessoas no dia a dia, tá? Por quê? Muito provavelmente, né, essas pessoas foram demonstrando que essas eram questões importantes que elas tinham que superar no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? E acabou orientando uma ação de marketing, uma extensão de prestação de serviço. Além dessas perguntas que a gente pode fazer, a gente pode tentar identificar algumas características que vão nos ajudar, então, a definir essas pessoas, tá? Idade, cargo ou função que ocupa, os hábitos dessa pessoa, as suas possíveis frustrações, os seus desafios, as crenças, no que essa pessoa acredita, não só do ponto de vista religioso, mas as suas crenças, né, políticas, ideológicas, né, os valores que orientam essas crenças, os hobbies, o estilo de vida da pessoa e os seus hábitos de compra, tá? Então, aqui alguns outros, né, alguns outros elementos, alguns outros fatores que podem nos auxiliar aí, né, na criação, na montagem da nossa persona ou das nossas pessoas. Algumas características que a gente pode utilizar para definir as pessoas. Então, quais mídias elas preferem, quem os influencia, como a gente viu lá atrás, quais as tecnologias ela usa, o que ela gosta de usar, quais são os gadgets que ela está ligada no seu dia a dia, plataformas de redes sociais. É uma pessoa mais afeita às novas tecnologias, mais próxima, né? Hard user, perdão, heavy user de novas tecnologias, enfim, né? Como é que ela se relaciona com isso? Onde ela busca informação, critérios de decisão na hora da compra são critérios mais emocionais, mais racionais, ela usa mais filtros, menos filtros, né? São coisas que também a gente pode levantar. E uma coisa importante é em que momento da jornada de compra ela se encontra. Depois a gente vai falar mais para frente, né, bastante de jornada do consumidor, jornada de compra, funil, e como que a gente alinha conteúdo, estratégia, tudo isso. Tá? Mas aqui é interessante quando a gente vai também pensar na nossa pessoa, que a gente tenta entender em que momento de compra ela se encontra. Né? Isso é mais complicado porque assim, a gente sabe que as jornadas são muito dinâmicas e que uma pessoa ela pode estar ao mesmo tempo em vários pontos da jornada. Né? E que pessoas diferentes podem estar em momentos diferentes da jornada de compra. Tá? Mas é importante que a gente tente descobrir, né, o momento da construção da persona. Uma coisa também interessante é que normalmente a gente cria nome para as pessoas. Por que isso? Né? Porque facilita, né, os debates internos. Quando a gente está discutindo estratégia, discutindo, né, a gente coloca a persona como alvo, é muito mais fácil a gente falar assim, por exemplo, mas você acredita que a Joana se interessaria por isso? Então, quando a gente personifica, né, através do nome, né, ajuda justamente nessa humanização, né, nesse entendimento mais humano, né, do que a pessoa faria ou não faria. Né? Uma outra possibilidade, um pouco além do processo, é utilizar algum modelo gráfico para representar a persona, a gente vai falar disso também. Tá? Então, a gente pode fazer isso através de fotos. Né? Então, a gente pode ainda, quando eu falei lá atrás da questão do perfil pictográfico, a gente pode definir uma persona buscando em bancos de imagens, até em recortes de revista e tudo mais, pessoas que a gente acredita que representem, por exemplo, a Joana ou o Pedro Paulo. Né? Dois exemplos que a gente viu aqui. E a gente pode representar isso, então, através dessa foto. Né? A gente dá uma cara mais real, né, para essa persona. Né? Também algumas agências, elas procuram pessoas conhecidas, né, para representar a persona, né, em algumas situações. Então, constroem uma persona, né, ou
fazem, né, uma identificação de persona através de pessoas conhecidas. Isso eu acho um pouco arriscado, porque a gente acaba muitas vezes tendendo a olhar para aquela pessoa como realmente a pessoa real e não necessariamente uma representação do nosso público, né? Como a gente disse, uma representação semi-fictícia do nosso público. Quando a gente pega fotos anônimas assim e a gente casa ali, né, perfis comportamentais, traços físicos, psicológicos, tudo mais, fica mais interessante a gente identificar, né, dessa maneira. E uma outra coisa que é bastante usada, né, todo mundo já viu, é identificar ou dar uma carinha, né, dar um visual para as nossas pessoas usando ilustrações. Eu diria que está até mais em moda, mais em voga o uso de ilustrações. Inclusive, né, não só pegando ilustrações prontas que a gente encontra aí em vários bancos de imagem, mas também, muitas vezes, contratando ilustradores, explicando para eles, né, cada uma das pessoas, e aquele ilustrador, então, acaba desenvolvendo, né, uma ilustração a partir dessa explicação da pessoa, né, dessa contextualização ali da pessoa para que ele crie o desenho, tá? A gente tem visto bastante, né? Acho que persona é com ilustração, não é mesmo? Acho que é porque é mais fácil, talvez, encontrar representação através de desenho. A gente tem muito, como falei, muito banco de dados para isso, né, de imagens gratuitas. Mas as fotos também são um bom caminho para a gente dar uma cara ali, né, um aspecto visual e deixar ainda mais humano, né, a nossa persona, né, mais personificada ainda, certo? E aqui a gente já está chegando no final. É como que a gente vai alinhar, então, as personas com a jornada de compra, que é uma coisa que, na verdade, aqui a gente vai só falar rapidamente, e isso a gente vai desenvolver mais profundamente, né, lá na frente, quando a gente falar de jornada, né? Mas, assim, entender que depois que a gente define as personas, né, a empresa para a qual a gente está trabalhando, né, fazendo comunicação, fazendo marketing, está pronta para se comunicar da maneira mais adequada, né, com seus potenciais clientes. Aí o próximo passo é criar uma estratégia de relacionamento baseada na jornada de compra dessas pessoas. Quando a gente identifica claramente a pessoa, a gente consegue também identificar melhor como é que é a jornada de compra delas. Né? Um pouquinho do que eu falei ali atrás. Né? E aí o que acontece? A empresa ela pode criar conteúdos, né, totalmente baseados nessa jornada de compra da pessoa, né? E em seguida, logo na sequência, usar essa jornada de compra para fazer também um planejamento de automação de marketing, que é um outro passo, né? A gente entrar na parte da automação, mídia programática e tudo mais, né? Mas é importante a gente entender, assim, que eu acho que é o mais importante dessa aula, e esse conteúdo é curtinho, para a gente fechar mesmo essa parte da startup, do planejamento da estratégia, é que a definição de persona ou de personas ajuda bastante a gente na nossa parte mais estratégica mesmo, né? De conseguir colocar uma estratégia em ação de uma maneira muito mais assertiva, muito mais direcionada e, portanto, muito mais eficaz a partir, né, da construção das pessoas, da identificação dessas pessoas, né? E aí a gente consegue fazer marketing, né, de uma maneira muito mais orientada, né? Deixa eu só passar aqui para o penúltimo slides. Algumas fontes eu citei diretamente no slide, as que não estavam diretamente citadas, gente, são de um material interessante da Resultados Digitais e também do André Siqueira, que é um cara que trabalha, estuda nessa área. Tá? Então, só para a gente dizer que acabou, mas agora eu queria aproveitar, porque, salvo engano da minha parte, vocês já desenvolveram, né, trabalhos em outras disciplinas nos quais vocês já utilizaram essa questão das pessoas. Eu não lembro se, mas acho que no trabalho da Renata vocês chegaram a fazer isso, né? Vocês tiveram praticamente de comunicação com a Mônica, né? Não com o Zé Maria, Planejamento de comunicação, sim. com a Mônica. Não sei se com a Isso. Mônica vocês chegaram também nessa questão das pessoas.
chegar Sim. né, criar as pessoas e Uhum. utilizar as pessoas como ponto de apoio para a construção da estratégia. Enfim, não é um conceito, portanto, 100% novo para vocês, mas, de novo, é importante a gente trazer algum conteúdo teórico sobre isso de uma maneira, né, mais alicerçada e, principalmente, reforçar essa coisa da importância que as pessoas têm no aspecto estratégico, tá? Para a gente poder fechar, então, esse círculo aí, perdão, direitinho, né? Dentro desse bloco aí do nosso programa, que era o bloco de planejamento e estratégia. Agora eu queria perguntar se vocês já definiram os grupos, se vocês já estão se movimentando aí para o trabalho de planejamento que eu passei. Como é que está isso? Bom, o meu grupo já foi definido,